é o Jacques Derrida, que nasceu em 1930 e faleceu agora recentemente, em 2004. Filho de família judia, mas não religioso, Derrida ingressou na Escola Normal Superior, também de Paris, em 1950, fundou a Associação Jean Rus, em 1981, para auxiliar intelectuais dissidentes da Tchecoslováquia. Jean Rus, vocês sabem que foi uma das encarnações de Kardec, né? Então, ele deu o nome à sua associação de Jean Rus. Enfim, o que ele vai trazer para nós? O conceito de desconstrução, sua contribuição mais famosa, é sobre a forma que lemos e entendemos diversos textos. Às vezes, pode parecer que, quando estamos a ler um texto, iremos compreender grande parte do que o autor pretende transmitir ou ensinar. Porém, Derrida diz que todos os textos estão crivados com o que ele chama de aporias, que quer dizer paradoxo, contradição, dificuldade, dúvida. A desconstrução é uma forma de ler determinados textos e revelar as suas aporias. O que ele quer com isso? Ele está indo em busca da verdade. Muito mais do que isso, ele está desconstruindo a verdade daquele, ou a pseudo-verdade daquele que está escrevendo, muitas vezes, né? O efeito cascata da falta de estudos aprofundados. Vamos dar aqui o efeito cascata disso aí. Leituras de momento atual com base mitológica. Juízo final, transição no sentido mítico e não natural. Leituras pseudo-mediúnicas com base na escatologia, no misticismo exacerbado. O comportamento humano, relações profissionais afetadas, conflitos, escala de valores com base nos interesses imediatos, de usufruto sem consequências. Então, ninguém chega num acordo, cada um crê numa coisa, não é verdade? Comportamento individual, medo, depressões, agressividade, reações intimidadoras contra o outro, desenvolvimento de sentimentos rasos como inveja, calúnia, mascaramento nas relações, ironia, sarcasmo, tudo isso faz parte da falta de fé, da falta de estudos aprofundados, né, em tudo que possa fazer parte das relações humanas, né? Conflitos familiares, agressões, suicídio direto e indireto, viciações de toda sorte e violências. A filosofia espírita, finalmente, no âmbito da família, portanto, depois de todo esse estudo, vem ao nosso encontro na questão 132. Qual a finalidade da encarnação como um princípio? Porque os espíritos falam de encarnação e reencarnação. Então, de novo, encarnação é o princípio elaborador da nossa evolução. Reencarnação é o processo pelo qual todos nós passamos, né? Então, Deus a impõe com a finalidade de levá-los à perfeição, para uns expiação para outros, e ainda missão. Pluralidade das existências, questão 166. A alma que não atingiu a perfeição, relativa, leia-se, né? Durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se, submetendo-se à prova de uma nova existência? Aqui está a reencarnação como processo. 207. Ambas são transmitidas pelos pais aos filhos? Não. O desenvolvimento moral é conquista de cada espírito. A questão 207A. E a similitude moral? Quando pais, mães e filhos se assemelham, né, entre si. Então, são espíritos simpáticos, são como amigos, né, amigos que encarnaram juntos. Então, 209. Pais bons, filhos perversos. Olha aqui. Por quê? Desejo de melhorar-se para os reencarnantes, não parece, não é? Mas lá na espiritualidade, esses espíritos são chamados, né? E chamados à atenção, e dizem, olha, você precisa reencarnar, etc. e tal, tá? Então, quem que pode me ajudar? Né? Aí os espíritos dizem, são pais que podem lhe dar toda a condição financeira, intelectual, social, moral, para que você possa evoluir, né? Mas, infelizmente, às vezes, esses espíritos não aproveitam a sua oportunidade. Então, passa a ser um verdadeiro teste para os pais que têm filhos assim, né? O jovem, a criança, tem toda a condição hoje de entender qual que é o papel deles aqui na Terra, que são espíritos imortais, reencarnantes, em processo
de revisão moral, espiritual e também inseridos no contexto da transição. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, vai falar daquela passagem tão bonita. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Vida e Sexo, o livro do Emmanuel, compromisso afetivo, afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. Olha só. Emmanuel mesmo, aquele orientador espiritual maravilhoso, não é? Esse livro aqui, Vida e Sexo. Os contraventores da lei do amor serão alcançados pela justiça divina. Ele é severo nessa análise, né, da falta de fidelidade conjugal. E olha aqui, sobre o casamento. Responsabilidade recíproca. Milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta arraigadas a débitos escabrosos, perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Ele é muito severo, com razão, porque ele faz uma análise não de parcelas da sociedade, mas com a sociedade como um todo, do mundo inteiro. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 4, quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido suas más tendências desde o princípio. Então, na Vinha de Luz, 136, filhos, Emmanuel se refere às responsabilidades compartilhadas entre pais e filhos no âmbito da família. Os jovens devem respeitar as experiências de quem os precedeu na existência para estar mais tarde mais preparados para a convivência social. A obediência, e isso aqui fui eu que coloquei, tem uma frase maravilhosa ali no Evangelho segundo o Espiritismo que define a obediência como sendo o consentimento da razão. Então, ele quer dizer com isso que a obediência não é passiva, não é dizer amém, é um consentimento da razão, né? Então, deve ser acatada pelos jovens e pelas crianças. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. O Zygmunt Bauman, que morreu, infelizmente, não é? Essas pessoas deviam ser eternas, mas se eternizam através das suas obras. O Zygmunt Bauman, um sociólogo extraordinário, faleceu este ano, que cunhou o termo modernidade líquida. O que é isso? Nos tempos atuais, as relações entre os indivíduos nas sociedades tendem a ser menos frequentes e menos duradouras. Uma das suas frases poderia ser traduzida na língua portuguesa por: as relações escorrem pelo vão dos dedos. Segundo o seu conceito de relações líquidas, formulado em Amor Líquido, que é o nome do seu livro, as relações amorosas deixam de ter aspecto de união e passam a ser mero acúmulo de experiências. E a insegurança seria a parte estrutural da constituição do sujeito pós-moderno, conforme escreve Medo Líquido. Bauman foi crítico à pós-modernidade, ao nosso momento atual. De fato, enquanto os cientistas empenham-se na exaltação das virtudes do capitalismo, ele se insere na contracorrente, procurando expor a face desumana do capital. Bauman vai ao encontro da mensagem de Gabriel Delany, psicografia de Raul Teixeira, em 2004, que está lá no nosso portal, que diz que atualmente, por força da filosofia do consumismo, vivemos um período de individualismo feroz. Finalmente, Joana de Ângeles, no item família, diferença entre casa e lar. Família é mais do que o resultante genético. São os ideais, são os sonhos, são os anelos, são as lutas e as árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina. Olha que beleza. No mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual da terra. Quando a família, olha só, quando a família periclita por esta ou aquela razão, a sociedade está a um passo do malogro.
Que conscientização, né? Que conscientização. E para encerrar, Joana de Ângeles, as relações afetivas devem superar a atração apenas sexual. A preparação psicológica para a formação do futuro lar em bases sólidas de amizade, de respeito, de companheirismo. O Espiritismo evoca a construção familiar em bases sólidas para a humanidade ditosa do futuro promissor. Sustentar a família nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, nas lições da reta conduta, apesar da loucura generalizada que irrompe em toda parte, é o mínimo dever de que ninguém se pode eximir. Ah, sim, ainda tem aqui Emile Durkheim, que estava escondidinho aqui, 1858 e 1917, que faz um estudo da sociologia da família. Ele escreve um livro formidável em 1897, que serve de base até para os sociólogos, psicólogos, filósofos de hoje, que chama-se O Suicídio. Onde ele, lá naquela época, ele dizia que a sociedade europeia estava sendo desestruturada nas bases. E hoje a gente vê um conflito imenso lá na Europa, não é? E a causa do suicídio era justamente essa desestruturação familiar. Começo do século XX. O que aconteceu depois? 2 grandes guerras mundiais, guerra do Vietnã e vai por aí afora, né, gente? Não é à toa que a família está do jeito que está, né? E, finalmente, José Herculano Pires, filósofo, jornalista, escritor espírita, dedicou toda a sua vida à divulgação do espiritismo. Parte das suas obras estão elencadas ali, né? Ali de baixo, que eu grifei, a pesquisa sobre o amor, é uma mensagem maravilhosa. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu vou ler, pode ser? Então, vamos lá. É uma mensagem muito linda que ele fecha o livro. Ele fala sobre o amor, sobre o respeito que se deve ter à mulher. Era cósmica. O Renascimento, o mundo moderno e o mundo contemporâneo proclamaram, após milênios de escravidão e ignomínia, os direitos da mulher. Ela se livrou das torturas antigas, mas os clérigos cristãos continuaram a cercá-la e a acuá-la. O peso do celibato forçado explodiu os recalques milenares, não obstante as licenças eventuais de que puderam sempre gozar. Mas a era cósmica também explode nos limites da gravidade terrena. Novas dimensões do pensamento se abrem no infinito. Devastações pornográficas abalam a Terra, envenenada pela furiosa ambição dos homens. Quem sabe se virá do espaço sideral no bojo dos discos voadores a lição e o exemplo de humanidade que o Cristo deixou no planeta e os homens enterraram sobre montões de sofismas e os clérigos se recusaram a compreender? Aqui ele está usando de uma metáfora, né? A vitória do amor será a vitória do homem e da mulher, de toda a espécie humana aviltada por si mesma. Será também a vitória do planeta, poluído até as entranhas pela ambição desmedida. Onde estão os filósofos desta hora amarga que não cogitam do problema do amor? Onde estão os filhos do homem, que são também, acima de tudo, filhos da mulher? Os que pregam a defesa da família não perceberam ainda que a família se avilta e se dissolve com afronta à dignidade da mulher? E ele encerra o livro com essa questão. Que maravilha, não é? Palmas para Herculano Pires.